Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. 3h02, eu sou Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. Falar sobre equidade de gênero no serviço público e no sistema de justiça é reconhecer que mesmo com avanços importantes, nós mulheres ainda enfrentamos barreiras para ocupar espaços de decisão. Em um país onde representamos mais da metade da população, ainda somos minoria em cargos de liderança e poder, especialmente nas carreiras jurídicas. A presença feminina no serviço público não é apenas uma questão de representatividade, mas de justiça social, eficiência e inclusão. E nesse debate de hoje, aqui no Justiça na Tarde, vamos refletir sobre os desafios, conquistas e caminhos para que a equidade de gênero seja uma realidade concreta e não apenas uma meta distante. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Justiça Mariana Tripodi, especialista em Direito e Gênero e fundadora da Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Muito boa tarde, Mariana. Boa tarde, Ariana. Muito prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto tão importante, de extrema importância, que é a equidade de gênero no sistema público, nas carreiras judiciais, enfim, estamos aqui para poder trazer esse debate para os nossos ouvintes, para quem tem interesse neste tema, que é realmente de extrema importância, trazendo aí uma perspectiva ampla de gênero também, e para a gente poder entender o porquê esse efetivo é tão baixo ainda, mesmo sendo, como você mesma disse na apresentação, a maioria da população brasileira. Então, muito prazer estar aqui e poder contribuir com esse debate junto com as minhas colegas, a minha presidenta querida da CMA, a doutora Stephanie, a doutora Débora. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Pois é, hoje temos muitas mulheres aqui no programa. Agradeço também a participação, então, da Stephanie Vilar, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal, conselheira seccional da OAB do DF e especialista em Direito Empresarial. Stephanie, muito boa tarde, prazer. Boa tarde, Ariana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, ladeada com a minha presidente da Comissão da Mulher Advogada, com a doutora Débora também. Que honra estarmos aqui para debater esse assunto que muito nos alcança, né? Diariamente trabalhamos com essa temática e eu vejo como um espaço de construção. É um ambiente onde ideias podem surgir, insights podem surgir, principalmente para quem nos ouve, que eles possam ter essa reflexão em mente do quanto ainda precisamos alcançar, evoluir e ultrapassar esse teto de vidro que ainda nos assombra. Muito obrigada pelo convite. Com certeza. Nós também temos a presença da Débora Toni, advogada especialista em Direito Público. Débora, muito prazer, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no Supremo para tratar sobre esse assunto que nos é tão importante. Somos de uma carreira, né? Somos advogadas, todos aqui somos advogadas. Acredito que a nossa classe ela seja representada em sua maioria por mulheres, mas a gente vê como os grandes escritórios de advocacia, em sua maioria, também são liderados por homens. No serviço público, acredito que seja a pauta, né, de enfoque hoje da nossa conversa, como a representatividade da mulher ela é inferior em relação à dos homens. E vamos ter a oportunidade de tratar sobre vários temas, né? É importante que a gente aborde esse assunto e reflita, porque são necessárias medidas efetivas para corrigir e conseguir avançar, né? Numa inclusão e na maior participação das mulheres na tomada de decisão, nas lideranças. Isso é fundamental para o avanço do país. Com certeza. Bom, a gente tem 2 horas ainda para falar sobre esse assunto, então temos muito chão pela frente. Bom, primeiramente eu queria saber com vocês, né, como é que vocês avaliam o cenário hoje em dia aqui no país em relação à questão de gênero. Doutora Mariana, pode começar? Eu não sou muito entusiasta, infelizmente, apesar de todos os avanços já conquistados, infelizmente a nossa prática nos leva a crer que ainda falta muito que conquistarmos, o que cobrarmos, inclusive, né, principalmente em se tratando do Poder Judiciário brasileiro, onde ainda temos uma resistência muito grande, por exemplo, na aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que justamente veio para poder corrigir essas assimetrias, né, esse machismo estrutural ainda muito persistente na nossa sociedade.
Mas temos avançado, temos conseguido construir debates importantes, né? Inclusive temos visto homens muito parceiros querendo trazer essa pauta à tona e abrindo espaço para que os seus privilégios possam cair um pouco, para que as mulheres possam ascender, enfim. Então, ainda falta muito embora a gente tenha muitas leis que trouxe uma perspectiva muito importante para as mulheres no nosso país, mas a efetividade dessas leis, infelizmente, ainda não contempla o que deveria contemplar, né? Então, por isso que a gente tem que seguir debatendo, seguir cobrando e seguir denunciando essas estruturas, infelizmente, ainda muito assimétricas entre homens e mulheres, né? Doutora Stephanie, complementando a fala da doutora Mariana, o que falta, então, para a gente melhorar cada vez mais esse cenário? Eu vejo que políticas ainda mais afirmativas. Nós vimos recentemente um PDL que tenta, né, trazer um retrocesso à aplicação do protocolo com perspectiva de gênero, que custou tanto para que ele fosse implementado, e ainda assim, como trouxe a doutora Mariana, temos esse desafio muito grande no Poder Judiciário para que ele seja de fato efetivo. Então, eu vejo que ter mais diálogo entre as instituições, esse é um excelente caminho para que a gente consiga evoluir ainda mais na pauta, porque nós temos muitos normativos que nos resguardam enquanto mulheres. Mas, na prática, a efetividade ainda falta bastante, para que a gente de fato se sinta protegida, não só nós aqui enquanto advogadas, mas também as mulheres no geral. Nós não conseguimos ter esse avanço tão substancial a ponto de nos sentir seguras, sentir que estamos protegidas em um ambiente institucional, sentir que estamos protegidas no Poder Judiciário. Sempre que entramos nessa disputa, a sensação é de que, olha, é um ambiente, é um campo minado. Essa sensação de campo minado, eu torço para que ela pelo menos reduza, porque é diário essa nossa sensação de que vamos entrar ali na arena e que a chance de perder é muito grande, porque é estrutural. Esse machismo estrutural, ele custa muito caro e diariamente ele precisa ser desconstruído. Então eu vejo que um caminho, além do diálogo, é que a gente consiga trazer essa consciência, uma consciência de gênero também para toda a sociedade. Doutora Débora, você acha também que é uma disputa entre homens e mulheres? Como é que é? Eu não diria, assim, disputa, porque eu acho que o machismo estrutural, ele faz com que haja como se fosse um problema inconsciente na sociedade. Então, talvez se a gente estivesse aqui dialogando com um homem, ele não entendesse que se trataria de uma disputa. Mas eu acho que é uma falta de consciência. Então, acho que, até complementando o que as minhas colegas falaram, o primeiro passo, na minha opinião, é reconhecer que existe um problema estrutural. Porque eu acredito que ainda haja. E isso eu posso dizer porque às vezes eu converso com meu marido, eu falo, mas eu acho isso. Ele, você tem certeza? Eu estive grávida, assim, eu posso dizer, às vezes eu ficava com vergonha de sentar numa mesa de reunião e falar, olha, será que esse cliente vai querer me contratar sabendo que eu tô grávida? A gente passa por situações que só a gente sabe o que é, né? Então, além do reconhecimento do problema estrutural, a gente tem que ter políticas afirmativas, que é o que foi colocado. Porque a gente só consegue corrigir o problema depois que a gente minora os efeitos nefastos da existência do problema. Então, a política afirmativa, ela é importante para quê? Para que, em última instância, a gente consiga ter mais mulheres nos espaços de poder. Quando a gente tiver mais mulheres tomando decisões, mais mulheres com a caneta na mão para que a gente consiga trazer essas políticas públicas, eu acredito que a gente vai ter um maior avanço. E a gente vai ter aqui a oportunidade de falar de alguns avanços que a gente teve administrativamente por algumas iniciativas que foram levadas. Ou seja, é imprescindível que a gente tenha um olhar sobre essas necessidades, sobre a existência de uma discrepância, né, de tratamento que existe, ela é real. Como bem colocado, né, a gente vai demorar ainda 140 anos para atingir a equidade de gênero, de acordo com a ONU.
Então, não adianta fugir do dado, né? Ele existe e a gente precisa, então, parar e sentar. O que a gente vai fazer a partir daqui? Certo. E doutora Mariana, que tipo de discriminação ou desigualdade que as mulheres enfrentam hoje em dia na questão, no dia a dia da administração pública? Olha, a título de exemplo, vamos supor, se a gente vai atender uma cliente na delegacia, né? Uma vítima de violência doméstica e familiar, por exemplo. A própria Lei Maria da Penha, ela fala que os atendimentos devem ser dado prioridade para que agentes policiais mulheres possam acolher aquela mulher. No entanto, o que a gente vê na prática é completamente diferente. Então, isso é um tipo de discriminação que a gente já enfrenta logo no início para fazer o tipo de denúncia, né? Veja bem, nós estamos falando de crimes, muitas das vezes, que traz uma vergonha muito grande para aquela mulher dela ter sofrido, né? Um crime sexual, por exemplo, e ela ainda ter que narrar aquilo dentro de uma delegacia, com todos ao seu redor te ouvindo, e além disso ser ouvida por um homem, é uma forma de discriminação logo no início. Quando a gente está falando de segurança pública, né, do serviço público em si, e aí eu estou me atendo mais nas delegacias. Então, já ali de início, e muitas das vezes aquele homem ele não tem a compreensão, por exemplo, de uma mulher. E às vezes ele vai questionar aquela vítima de forma inadequada, como por exemplo, você tem certeza que você sofreu isso? Você tem certeza que você quer levar essa denúncia adiante? Você tem certeza que você tem filhos com ele pode ser preso e tal? Muitas das vezes a gente fala que eles são o coleguismo entre os homens, né? Em que eles não conseguem enxergar esse tipo de violência que atravessam nós mulheres. Então, já de início a gente já encontra uma discrepância muito grande em relação a esse tipo de violência, quando a mulher vai procurar uma ajuda, por exemplo, de um crime em que ela sofreu, de uma violência em que ela sofreu, ela, os seus filhos, enfim. Então, de início, assim, o que eu consigo dizer, já partindo daí, afora que quando a gente começa, então, um procedimento, né, dentro desse serviço público, a gente vai conseguir identificar muitas violências dentro de um inquérito policial, dentro da oitiva dessas mulheres, dentro da oitiva das testemunhas. Tem vários exemplos aqui para narrar ao longo de tudo isso, mas já de início eu queria jogar isso na mesa para a gente poder debater sobre isso, né? Como já de início, quando a gente vai procurar um sistema, a gente já enfrenta muitas dificuldades. Isso mesmo. Doutora Stephanie, essa questão da denúncia, né, de denunciar um crime, a mulher fica constrangida por ser um homem ali no atendimento, tem a questão do medo também, né? O que mais envolve nesse tipo de caso? Eu só vou retomar ao painel anterior, que você trouxe uma fala, homens versus mulheres. E essa é uma fala muito polêmica, porque muitas vezes os homens sentem isso, que nós queremos ocupar os espaços deles. E nós queremos ocupar os nossos espaços. Então, a gente sempre comenta na OAB e a gente pede para que os homens, os bons homens, venham para o nosso lado e para que eles lutem conosco, porque não é uma luta de homens contra mulheres, mas é uma luta da sociedade, para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa. Então, eu sempre enfatizo que nós precisamos caminhar juntos, porque só juntos nós vamos conseguir evoluir nesse ponto. E trazendo a questão da denúncia, no sábado, todo mundo viu o caso do Uber, que ele violentou uma jovem, né, na Ceilândia há alguns meses atrás, e eu conversei com a mãe dessa vítima no sábado, e ela me narrou justamente isso, Mariana, que a filha dela chegou em casa, ela identificou que tinha algo errado, o Uber olhou para o semblante da mãe, entregou a filha que ele havia acabado de estuprar para a mãe, e quando ela identificou que tinha algo errado, ela foi buscar a delegacia. E a pergunta do agente para ela foi: será que eles não são namorados? Ela estava ensanguentada, gente. Ela estava toda machucada. Não faz sentido ter esse tipo de pergunta e essa condução em algo tão complexo e tão sério. A vítima, ela não conseguia falar. Ela saiu da delegacia direto para o hospital. Ela precisou fazer uma série de cirurgias para ver o tamanho da violência.
E assim, essa mãe foi recebida. E no caso dela ainda tem a questão dela ser uma mulher negra, então tem outras camadas, mas muitas vezes a mulher ela desiste de registrar esse boletim de ocorrência, porque primeiro vem a vergonha. O que a filha sempre trouxe para a mãe foi: mãe, e se a gente for na delegacia, será que eles vão acreditar em mim? Se não fosse essa mãe leoa que insistiu, ela não teria conseguido registrar essa ocorrência, porque foi a primeira coisa dita na delegacia, foi revitimizar. Ela tinha acabado de ser estuprada há menos de 1 hora e essa foi a pergunta feita para ela. Então eu vejo que nós precisamos urgentemente que dentro desses espaços, dentro dessas repartições, que eles tenham essa sensibilidade, esse olhar, que eles consigam ter a consciência que esse tipo de pergunta não deve ser feita. Eu acho que é até uma falta de humanidade você pensar que uma pessoa acabou de sofrer uma violência sexual e você perguntar se, será que eles não são namorados? Não tinha nenhum contexto para essa pergunta. Então, ter essa capacitação dentro mesmo da polícia, dentro dos órgãos, seria um avanço muito grande para que as mulheres tivessem, inclusive, coragem de registrar um boletim de ocorrência. Só fazendo um adendo, Esté, a gente iniciou aqui dizendo da efetividade, né? Que nós temos muitas leis que falam e que garantem direitos às mulheres e meninas, aos direitos humanos, enfim. Mas a efetividade é que está bem comprometida no nosso sistema de justiça, no nosso sistema público, porque daí também não é só a fase da delegacia, depois isso vira uma denúncia que vai para o Poder Judiciário, que também está muito contaminado pelo machismo estrutural e que muitas mulheres, inclusive, arquivam as suas denúncias. A subnotificação é gigantesca porque ninguém mais acredita no sistema de justiça e no sistema público para acolher essas mulheres vítimas de violência. Essa é a grande realidade. Débora, retomando essa questão da sensibilidade, de ter um olhar, né? O que você acha sobre essa questão de ter um treinamento, uma capacitação dentro de delegacias, enfim, para que homens também se sensibilizem ainda mais com essas questões das mulheres? Eu acho fundamental, eu acho importante, eu acho que isso é objeto atualmente de preocupação da segurança pública. Eu posso dizer porque eu advogo há 15 anos para entidades representativas de servidores públicos policiais. E eu sei como, na prática, de fato, a carreira é uma carreira eminentemente masculina. A gente tem menos de 20% do efetivo de mulheres. Pense aí que... Por exemplo, eu advogo para a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Os delegados são os chefes da polícia, né? Eles são o comando da polícia. Até a última gestão que foi assumida pelo diretor-geral, Dr. Andrei, a gente tinha um efetivo muito, muito baixo de mulheres nas superintendências regionais. Eram pouquíssimas as mulheres. E ele, por iniciativa própria, quando assumiu o cargo de diretor-geral, ele determinou que isso iria mudar. E ele, então, tomou a iniciativa de que, pelo menos, salvo me engano, 20, aproximadamente, superintendências regionais fossem lideradas por delegadas mulheres. E é óbvio que eu já tive a oportunidade de participar de debates até com elas no Congresso e tudo. Elas mesmas se sentem um pouco como se elas estivessem incomodando, ocupando o espaço que não seria delas, liderando outros homens delegados que são seus pares, e isso gera incômodo, a gente sabe. E para mim, especialmente, que estou há 15 anos com eles, imagine, foi um desafio também colocar a minha posição técnica ali em relação a determinados assuntos, e isso, na verdade, assim, eu consegui evoluir e gerar essa confiança por estarmos há tantos anos juntos, pela insistência, o posicionamento, falar é assim que é e se portar e tudo, mas isso exige um exercício, uma ginástica de você sempre estar preocupada. Será que eu estou bem comportada? Será que eu estou bem posicionada? Será que essa roupa vai ser mal interpretada? Será que essa cor chama muita atenção? Será que essa cor do cabelo vai incomodar? Será que eles estão achando que eu sou competente por conta de algum aspecto físico, que não seja pela minha capacidade intelectual? Ou seja, a gente vive se questionando e se perguntando várias coisas que eu acho que nunca nem passaram na cabeça de um homem, né? Então, acho que sim, falta uma consciência das lideranças, mas eu acredito que políticas públicas, iniciativas dos gestores pode solucionar.
né? Eu acho que o que a gente precisa realmente é que a pauta seja levada à deliberação. E que seja levada à deliberação não como um mimimi, mas como uma necessidade. Porque às vezes a gente se sente até desconfortável, né? Parece que a gente está querendo passar na frente dos outros. Enfim, não se trata disso. Se trata de garantir um tratamento isonômico, isso não está na nossa Constituição, tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, acho que é bem importante isso. Com certeza. Doutora Stephanie, você que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal, você acha que há mulheres que querem estar no poder? Como é que está a questão? Sim, existem. Existem mulheres que querem, têm o desejo e, mais do que isso, têm competência para ocuparem esses espaços. Mas ainda temos esse teto de vidro, que ele é difícil da gente conseguir ultrapassar. Dentro do sistema OAB, nós ainda temos muitos privilégios, porque 50% das cadeiras são ocupadas por mulheres obrigatoriamente. Isso iniciou aqui na OABDF, depois virou um modelo nacional, então nós somos modelos para várias outras entidades e mesmo assim enfrentamos nossos desafios. Porque o machismo, ele é estrutural. Então, recentemente, eu e a doutora Mariana, nós vamos ministrar um curso sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, justamente porque nós vemos dentro da nossa casa que ainda se faz necessário. E qual é a nossa vantagem? Nós estamos em um espaço de bons homens que têm a escutativa. Então, isso faz diferença. Geralmente, quando a gente chega e fala assim, nós precisamos que uma mulher ocupe esse espaço. Eles vão escutar e eles vão entender a importância da mulher ocupar aquele espaço. Então, hoje eu consigo visualizar que muitas vezes uma mulher, quando ela não chega nesse espaço de poder, nesse espaço de liderança, ou ela não teve um apoio de mulheres também, que a gente sabe que existe, ela não teve um apoio de homens e muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade. Porque nós somos questionadas, assim como a Débora trouxe, nós somos questionadas o tempo inteiro. Então, para que a gente ocupe alguns espaços, muitas vezes as pessoas exigem que nós fiquemos masculinizadas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos ocupar os espaços sendo mulheres, e da forma que nós somos. Nós não queremos mudar quem nós somos para ocupar determinados espaços, e é possível. O que é difícil é a sociedade aceitar que uma mulher ela tem capacidade de ocupar aquele espaço. Mas é plenamente possível, e eu vejo, principalmente dentro da OAB, mulheres muito capazes. Nós temos aqui, nessa mesa, duas mulheres brilhantes. Temos você, que está conduzindo muito bem essa entrevista. E todas as vezes que eu saio e que eu acesso ambientes, eu vejo o quanto nós temos mulheres capacitadas em todos os níveis. Eu advogo para empresas. Quando eu chego em empresas, isso é discrepante, inclusive. Quando a equipe ela é majoritariamente feminina, a empresa produz mais. Muito mais. Quando tem mulheres no cargo de direção, de gestão, aquela empresa ela está preocupada com políticas afirmativas, aquela empresa está preocupada com inclusão, e não apenas inclusão feminina, inclusão de todas as minorias. Então, eu vejo que, além de termos mulheres capacitadas, isso é urgente e necessário para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa. Com certeza. Doutora Mariana, capacidade nós temos, né? Capacidade nós temos de sobra. Isso mesmo. E deixa eu lhe dizer, não estamos falando isso à toa. Nós temos pesquisas que demonstram que mulheres, inclusive mulheres na ciência, né, mulheres doutoras, pós-doutoras, ocupam um ranking de, salvo engano, 60 e alguma, eu não vou saber direito a porcentagem, mas 60 e poucos % acima dos homens que, às vezes, sequer possuem pós-graduação ou graduação completa. Então, estamos falando de mulheres que são, de fato, intelectualmente muito capazes de ocupar todos os tipos de lugares que elas desejam estar, mas, ainda assim, a prática nos mostra que, ainda assim, elas recebem menos do que homens para ocupar aquele mesmo lugar, aquela mesma profissão, aquele mesmo status, mesmo tendo, inclusive, pós-doutorado, enfim, todos os títulos em detrimento daquele homem. Então, veja como é preocupante a situação, né? Sim, com certeza.
Pesquisas mostram, inclusive, que a mulher, ela só se inscreve para um cargo quando ela cumpre todos os requisitos, diferente do homem. O homem, se ele cumprir um requisito do cargo, ele já consegue se inscrever. A mulher, por sentir estruturalmente que ela sempre é deixada para trás, ela só tem coragem de se inscrever, às vezes, quando ela cumpre todos e tem um plus que não consta ali naquele currículo. Porque ela sabe que quando chega o momento da escolha, muitas vezes ela é preterida. Então, nós temos capacidade. O que nos falta hoje é oportunidade. Oportunidades iguais para homens e mulheres. E, doutora Débora, você comentou que estava grávida, né? Enfim. E como é que fica essa questão da mulher hoje em dia para ter esses cargos de poder, pensando também nessa questão familiar, né? Você mãe ou não. Tem essas questões também, né? Claro. Eu tenho um escritório, né, de advocacia, tenho uma equipe e muito me preocupei quando eu optei por ser mãe. Felizmente, eu brinco com meu bebê que nasceu no recesso no judiciário, 26 de novembro, mas mesmo assim, a gente, assim, é difícil. A gente tem a tripla jornada, é diferente a responsabilidade do pai e da mãe, por melhor que seja o pai. Recentemente, inclusive, estive em um evento dos magistrados, da Associação dos Magistrados do Brasil, como advogo com muitas entidades, e tive a oportunidade de conversar com uma juíza que estava indicada para assumir o cargo de desembargadora. Ela estava na lista. E aí ela falou: Débora, a realidade é a seguinte: os cargos do Poder Judiciário também são, em alguma medida, cargos políticos, certo? Nomeações, indicações. Qual é o tempo que, às vezes, uma magistrada de primeira instância tem para ir a evento, enfim, depois que ela termina a jornada de trabalho, ela vai para casa. Ela vai para casa cuidar do filho. Às vezes, ela vai para casa cuidar da sogra que está doente, a mãe do marido que está trabalhando. E aí, o que ela trouxe até nessa conversa, que foi muito interessante, a quantidade de juízas que nós temos, no caso, juízas federais, é bem superior à quantidade que nós temos de desembargadoras. Então, à medida em que nós vamos avançando, subindo, né, nos cargos ali dentro do judiciário, por exemplo, a gente percebe que o espaço ele vai se afunilando. Quantos ministros nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa é uma realidade. Infelizmente, a sua pergunta foi como fica, né, você gerar uma vida, se dividir. Realmente, a gente faz um exercício, né, tentar lidar com o fato de que não vamos conseguir ser perfeitas, tentar equilibrar os pratinhos, retomar na medida do possível aos pouquinhos, mas entender que é uma realidade e que é muito difícil mudar, a menos que haja realmente uma grande alteração da forma como a sociedade enxerga o pai. Mas eu acho que existem questões biológicas, sociais, que de fato existem, que por isso elas ensejam esse tratamento, né? Um tratamento diferenciado justamente por existir essa desigualdade. A título de exemplo, quando eu tive o meu filho, há 3 anos atrás, eu com 15 dias de parida, né, no puerpério, eu fui obrigada a fazer uma audiência de instrução e julgamento, e determinado por uma juíza, mulher, sendo que eu estava com o meu atestado devidamente protocolado, e nós advogadas, infelizmente, a gente só tem 30 dias, o que também é um absurdo. Tá vendo como a gente vai falando de absurdo em cima de absurdo, né? Eu não sei como que a OAB, Stephanie, vai fazer para poder mudar essa realidade. Então. Para poder mudar essa realidade de milhares de advogadas, porque eu passei por isso, acredito que você também, mas só depois de eu ter me posicionado com muita firmeza e dizendo o seguinte: eu não vou e ponto final, então vamos ver quem vai e quem não vai. E chamei colegas do Brasil inteiro afora para me ajudar nessa situação. Foi quando a OAB do Distrito Federal, à época, foi acionada, e por meio da Comissão de Prerrogativas foi que consegui conter a juíza para não permitir que eu fizesse uma audiência de instrução e julgamento. Mas até lá, é a raiva que a gente passa, é o estresse que a gente passa num momento tão difícil, que é você estar ali no seu puerpério, estar ali recém-operada, né? E passando por diversas questões, além das clientes que confiam tanto em você, e o seu processo enfim, você está vendo ali que o processo ele precisa parar por um tempo, né? E mesmo eu sendo a única advogada no processo naquele momento.
Então, e a violência também não foi só aí, foi da parte contrária, que foi até o meu site do meu escritório e pegou as advogadas que trabalham no meu escritório, dizendo que o seguinte, olha, ela só está na procuração, mas no escritório dela tem várias outras advogadas para poder fazerem a audiência, né? Mas são outro tipo de contrato, não tem nada que ver, sabe? Então, assim, foi uma violência tão grande que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Sim. E pensando, se eu quiser ter outro filho, por exemplo, como que eu vou fazer preocupações essas inexistentes para os nossos maridos, por exemplo, que com 5 dias teve que voltar a trabalhar e a vida seguiu. Enquanto eu estava ali, amamentando, enfim, ainda tive sorte que o marido ainda pegou férias, a gente vai juntando, né, horas ali que tinha e tal, então ele conseguiu ficar 2 meses comigo em casa, mas e outras mulheres que não, né? Então tem uma discussão, inclusive agora no Congresso da licença paternidade, para poder aumentar, dada a relevância, né, porque só as mulheres. Então, só para poder fazer esse adendo da fala da colega, que as violências, elas são múltiplas e elas não findam, mesmo... e é por isso que a gente fala que a gente não está em guerra com homens, porque isso não se trata de um problema somente dos homens, mas de muitas mulheres inseridas nesse sistema patriarcal que, infelizmente, reproduzem estereótipos que acabam violentando outras mulheres, como foi o caso dessa juíza, por exemplo. E até complementando, eu tenho uma grande amiga também, dona de um escritório, passou exatamente pela mesma situação. O caso era super complexo, o cliente havia contratado e pedido que ela fizesse a audiência, que ela conduzisse a instrução. Infelizmente, né, a data da instrução chocou realmente com o puerpério e a juíza determinou que alguma das advogadas, que a própria juíza foi lá, entrou no site, exatamente o mesmo caso, uma das advogadas do escritório realizasse a audiência até que ela teve que bater o pé. E aí o que eu quero acrescentar? Que às vezes a gente fica com medo, não se sente confortável de enfrentar, porque a gente fala, eu quero o melhor interesse da parte, né? Vai que, se eu me posicionar dessa forma, eu vou de algum modo prejudicar o resultado do processo, porque eu me indispus de alguma forma com um magistrado. Eu acho que isso passa pela cabeça de todos. Eu tive a oportunidade também de fazer uma sustentação recentemente, e depois eu estava amamentando, e por isso eu tinha preferência, né, na sustentação oral. E aí, com a minha sustentação, o relator pediu para tirar o processo de pauta. Ele falou, vamos tirar de pauta, eu vou trazer na próxima sessão, porque eu quero analisar isso que você trouxe na tribuna. Ele fez isso e levou na outra sessão. Só que, ao levar para outra sessão, havia alguns outros processos que ele entendeu que seriam preferenciais em relação a essa retomada da minha fala, né? E aí eu já estava ali, já há 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e eu precisava amamentar meu filho. E aí eu fui perguntar pro Capinho, eu falei, olha, e aí, tal? Ele, não, mas é porque, como é só a retomada do julgamento, não entra a questão da preferência e tudo. E aí ele falou, eu vou falar com ele. Ele falou assim, não fala, porque eu não quero, eu fiquei com medo. Eu falei assim, não, depois ele vai achar que eu tô, assim, incomodando, enchendo o saco, sabe? Acabou que ele falou, e aí o desembargador falou, olha, doutora Débora sempre sustenta aqui, eu queria esclarecer que a gente está abrindo uma exceção para passar o julgamento dela na frente, porque a preferência não existe nesse caso, quando eu estou retomando o processo. Eu falo, mas qual é o objetivo da norma? Ele falou que não existia, que só quando estava o processo pautado, como ia voltar para julgamento, não tinha. Então, assim, qual que é o objetivo da norma? Teleologia, qual que é o objetivo? É garantir que eu esteja em casa para amamentar meu filho, certo? Então, assim, a gente se sente desconfortável, a gente fica com medo. Eu não quis interromper, eu preferi, sei lá, dar um jeito, dar um leite congelado, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente sempre pensa em não prejudicar nossos clientes. Quer dizer, é difícil que às vezes a gente também espere de uma outra mulher, né? Que eu acho que também homens não fazem esse exercício de esperar que a mulher haja, se posicione. Eles acham que é muito fácil. E às vezes até para nós que somos instruídas, que não somos leigas, que somos juristas, que entendemos nossos direitos, para nós é difícil. Imagina para quem não tem instrução, né? Então, assim, vale a pena trazer, né, esses casos que nos acometem, nós que estamos no centro do poder, na capital do país, que somos muito, muito privilegiadas, né, na sociedade. Imagina para quem não. Imagina para o restante da sociedade. É realmente muito desafiador.
Com certeza. Doutora Stephanie, eu queria saber o que a OAB do Distrito Federal está disposta a fazer para mudar esse tipo de situação, para que outras mulheres não sofram esses casos semelhantes. Nós estamos atuando através da Comissão da Mulher Advogada com esses diálogos institucionais. Esse caso que a doutora Débora acabou de trazer, inclusive, comentei com a doutora Mariana e ele não deveria ter conduzido dessa forma. Porque a norma existe por quê? Porque você precisa amamentar o seu filho. Se o processo ele volta, tá? Ele não está na pauta, mas ele não vai ser julgado, o seu filho não continua existindo e ele não continua tendo a necessidade da sua amamentação, qual o sentido? Para mim não tem fundamentação ele ainda dizer que abriu uma exceção para você como se ele fosse uma excelente pessoa. Estou fazendo um favor para você, doutora, para você e para o seu filho que está te esperando. E isso me preocupa muito porque nós começamos a conceder, fazer várias concessões justamente por isso. Nossa, será que meu cliente não vai achar ruim? Nossa, mas eu acho que eu vou deixar isso para lá, vamos deixar isso para lá, porque senão o cliente pode não querer mais me contratar, vai achar que é mimimi, não vai entender que é uma necessidade, que é um direito seu, inclusive. Hoje, enquanto Comissão da Mulher, nós estabelecemos esses pontos e vamos buscando diálogo. Por exemplo, quando terminar aqui a programação, você nos passe o nome desse desembargador, para que a gente consiga ter esse diálogo. Porque, às vezes, ele não conseguiu fazer a completa interpretação da norma. Porque, para mim, não faz sentido ele não ter mantido a sua preferência. Você estava lá. Você tinha direito à preferência. E todas as vezes que um juiz ou um desembargador ele tem esse tipo de conduta, nós temos dentro da OAB as prerrogativas. As prerrogativas, elas são acionadas. Tanto eu quanto a doutora Mariana, nós somos conselheiras na OAB. Então, esse procedimento, ele passa pela OAB, passa primeiro pelo Tribunal de Prerrogativas e, em alguns casos, são concedidos desagravos. O que significa isso? É uma reação da OAB contra esses abusos do judiciário. E principalmente quando envolve mulheres advogadas, que é uma pauta que é muito cara para a OAB e para nós duas aqui pessoalmente, são pautas que nós somos muito mais enérgicos. A OAB ela responde de forma mais enérgica. Nós tivemos recentemente, a doutora Mariana inclusive concedeu um desagravo há um mês atrás, mais ou menos, não foi, doutora Mariana? Sobre um caso bem parecido que tinha violência de gênero também. E assim, todas as vezes que esses casos eles passam pela OAB, nós temos essa conduta mais enérgica e buscamos, dentro da nossa casa, levar esse conhecimento e estreitar as relações e o diálogo com os magistrados, os desembargadores, os ministros, para evitar esse tipo de constrangimento e evitar que a mulher advogada ela seja revitimizada ali no momento da sua atuação. E além disso, só para poder complementar, nós temos também criado, por meio da Comissão da Mulher Advogada, inclusive quero fazer um convite para todas as advogadas, venham fazer parte com a gente, porque obrigada pelo espaço, porque a partir daí a gente consegue, inclusive, identificar coisas que, por exemplo, nos passou em branco, como foi o seu caso, né? Como foi o caso, por exemplo, só fazer um adendo aqui que eu quero muito aproveitar. Eu quero muito aproveitar que a gente está ao vivo para poder falar sobre um caso que aconteceu ontem de uma colega de São Paulo, a professora Ana Lúcia Dias. É uma mulher referência no direito das mulheres e mães. Ela que criou uma tese importantíssima que está sendo utilizada pelos tribunais afora, que é o capital invisível investido na maternidade. E ontem ela tinha um prazo de uma contestação para poder juntar nos processos e ela subitamente foi parar no hospital com uma pressão muito alta e etc. Foi quando ela pediu ajuda de outras colegas advogadas, inclusive a CMA de São Paulo vai tentar aqui junto com a nossa OABDF, porque ela tentou... teve que pedir para a colega advogada peticionar, pedindo e protocolando atestado e protocolando absolutamente tudo que ela estava naquele momento no hospital, com uma pressão baixíssima, com várias questões de saúde, e o juiz indeferiu a prorrogação do prazo e ela teve que se evadir do hospital, largar tudo, a saúde dela, para poder voltar para casa, para cumprir aquele prazo, porque o juiz foi incapaz de ter a sensibilidade de ter aquele olhar humano
para aquela mulher advogada. Então, o que acontece? Ela teve que voltar, outras colegas tiveram que ajudar a terminar aquela contestação, porque não é que a contestação não estava pronta, ela estava pronta, faltavam alguns detalhezinhos e tal, e ela subitamente foi parar ao hospital. E aí a gente precisa receber esse tipo de denúncia para a gente conseguir também criar políticas públicas internas dentro da OAB, como, por exemplo, queria o GT do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, coordenado por mim e por outra colega, Dayana Souza, maravilhosa também nos estudos de gênero. Então, nós temos criado alguns GTs específicos, como o GT de legislativo, né? Coordenado pela nossa querida Mariana Lobo, nossa diretora também da CMA. Então, nós temos tentado criar esse diálogo com a magistratura, com quem conduz esse processo, porque a violência ela vem todos os dias. Então, a gente também tem que estar muito vigilante para conseguir apoiar as mulheres advogadas que sofrem esse tipo de violência. Então, você vê, a gente estava falando da violência que ela sofreu na sustentação oral dela, só aqui a gente falou de 3 violências em pouquinho. A minha, que eu sofri quando eu estava no meu puerpério, e a da nossa colega ontem, que sofreu porque ela não pode sequer adoecer, né? Então, é importantíssimo que a gente... Mas assim, só para poder voltar ao rumo da conversa, a OAB, por meio da CMA, ela tem feito inúmeros atendimentos, inclusive de mulheres advogadas que nos procuram, mas para isso a gente precisa que as advogadas estejam todas conosco, fazendo parte das comissões, entendendo como que funciona o sistema OAB, para que a gente possa respaldar e garantir a efetividade desses direitos, como a gente cobra tanto de todos os outros sistemas, né? É isso, Esther. Exatamente. Não tem como conseguimos criar essas políticas se nós não temos acesso à história como a sua, doutora Débora. Assim, todas as mulheres que estão dentro da comissão, e elas trazem as mulheres que levam denúncias ao setor de prerrogativas, ou que chegam até nós, existem advogadas que pedem atendimento da Comissão da Mulher, tanto eu quanto a doutora Mariana fazemos esse atendimento junto com a nossa diretoria. E quando identificado uma questão de gênero, nós emitimos um parecer daquele caso específico, detalhando o porquê é uma violência de gênero, e a partir daí nós iniciamos um estudo para justamente conseguir fechar essas brechas que ainda existem. Porque é através do conhecimento de situações assim que nós vamos conseguir mudar as nossas realidades. Então já fica o convite para você, doutora, que atua nesse ambiente que é majoritariamente masculino. Eu imagino que essa foi uma violência dentro de um tribunal, mas no dia a dia, com certeza, tem outros desafios que você enfrenta e que, inclusive, já superou. E a sua história, inclusive, pode inspirar muitas jovens advogadas que estão conosco na comissão, que não conseguem se ver no lugar onde você está, onde você ocupa brilhantemente. Obrigada. Realmente, lá no escritório, desde que eu abri, eu fui sócia de uma grande banca por 10 anos e abri meu escritório tem 6. E as pessoas que vinham trabalhar comigo, em sua maioria, inclusive no começo, eram mulheres que admiravam a história e queriam fazer parte, né? E a caminhada realmente é árdua, não é fácil. Eu já tive a oportunidade de passar por várias situações na minha carreira, eu acho que incontáveis, e eu sempre brinco, falo, isso aqui vai ter que entrar na minha biografia. E, não, assim, as mais diversas. Eu vou citar um exemplo que aconteceu, que paralelamente ao escritório, eu fundei uma escola de inovação, né, com um advogado, jurista bem conhecido aqui no Brasil e tudo. Ele é bem famoso. E aí a gente era sócio e tal, e quando a gente divulgou, publicizou essa sociedade, o que todas as pessoas vieram falar para mim foi, nossa, que legal, o fulano de tal é incrível, ele é uma pessoa maravilhosa, um advogado fenomenal, como você tá bem, caramba, você virou sócia dele, né, acho que a gente até se projeta assim, né, E o que falaram para ele? Nossa, a fulana de tal é uma gata, que não sei o que. Gente, não teve um elogio da minha capacidade técnica, e ele veio comentar isso comigo, e eu me senti muito constrangida, porque eu não tinha uma amizade, assim, eu não tinha um relacionamento pessoal com ele. Certamente, se eu conseguir me tornar sócia dele em um projeto, é por conta da minha capacidade técnica, que ele me convidou, né? Mas todas as pessoas foram fazer comentários pejorativos sobre aspectos físicos, ou sabe?
E isso me deixou tão magoada, a gente trabalha tanto, né? A gente demora tanto para construir nosso nome. Hoje eu falo que, assim, é muito diferente. Eu acho que eu tô numa posição, num momento de vida, até a idade, assim, né? Eu acho que eu já tô um pouco mais calejada. Mas antes, isso me ofendia demais. Eu me sentia extremamente ofendida. Eu, assim, de verdade, chegava em casa, chorava, achava que eu nunca ia ter espaço, que tudo ia girar em torno da imagem que as pessoas construíam. E eu percebi que a gente fazendo a nossa parte, a gente consegue mudar o sistema. Eu acho que também falta, como você já bem colocou, Mariana, falta também uma união das mulheres, sabe? Porque eu vejo que os homens são muito unidos, mas as mulheres não são. As mulheres não são, se elas identificam que elas eventualmente podem estar o posicionamento delas pode vir a prejudicá-las por alguma razão ali, questão de relacionamento, por qualquer motivo de posicionamento, elas não enfrentam a situação, elas optam por silenciar, optam por se calar. Então, eu acho que se cada uma de nós fizer a nossa parte, né, eu acho que a gente consegue avanços. E eu acredito que eu tenho conseguido criar o meu espaço com base em muito trabalho. E, assim, não raras vezes eu já cheguei em reuniões, né? A advocacia é uma atividade eminentemente baseada em indicação. Então, as pessoas chegam à reunião e falam, gente, aí você escuta. Quando você abre a boca, fala tal, aí a pessoa... né? Mas eu acho que tem até uma quebra de expectativa em relação ao que elas esperam quando te olham, porque existe, infelizmente, esse julgamento inicial, né? É o preconceito, né? É o preconceito. Mas é isso, estamos na caminhada. E, Débora, você comentou que também trabalha com questões policiais, né? Isso. Como é que é a situação lá dentro? Eu acredito que, assim, eu advogo para várias entidades, né? Eu citei uma, mas são várias no Brasil todo, entre polícias civis e Polícia Federal. Eu acredito que eu consegui esse espaço porque eu sempre tive uma visão, assim, muito criativa, né? Eu sempre fui apaixonada pelo direito, mas sempre tentei implementar no direito ideias. E aí eu acho que talvez, eu não gosto de comparar assim, mulher e homem, o que um tem, que o outro não tem e tudo, mas eu acho que nós mulheres temos uma capacidade de ter uma maior empatia, assim, em regra, com a dor do outro, né? E aí no sentido de entender quais são as necessidades do cliente e, para a nossa profissão, transportar isso, que seja para o Poder Judiciário, com os outros interlocutores. E aí, dentro dessa caminhada, a gente teve muitas vitórias, muitas ideias, iniciativas, ações que geraram teses que foram replicadas pelo país todo para diversas outras carreiras. Então, eu acho que hoje, né, com esses clientes, eu acho que eu consegui ser respeitada. Mas eu acho que o que é mais bacana de ver dentro dessas carreiras para quem eu advogo, que são majoritariamente masculinas, é como a gente já conseguiu avanços para as mulheres e que talvez se não fosse uma advogada mulher, a gente não teria tido. Então, até o convite, até explicando aqui, o convite para estar aqui hoje, acredito que tenha advindo de uma iniciativa que a gente teve para uma entidade, que, vamos lá, de 4 mil associados, eu duvido que ela tenha 20% de mulheres. E a gente ingressou com uma ação aqui no Supremo para garantir uma diferenciação de gênero no requisito etário para a aposentadoria das mulheres policiais. Isso atingiu mulheres da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis do Brasil todo, Polícia Penal, Polícias da Câmara, do Senado, todas as polícias. Foi uma ação direta de incondicionalidade, com efeito para toda a sociedade. E nós ganhamos a liminar, que assim, quando saiu a liminar eu nem acreditei, que nem foi no julgamento de mérito. E eu não sei se... porque a tese ela foi criada com base em algo que eu vi realmente. Falei, nossa, isso é muito inconstitucional, né? Todas as mulheres do serviço público ou da iniciativa privada têm uma diferença de idade para se aposentar e isso foi afastado das mulheres policiais. Eu não sei se isso teria sido levado ao tribunal se a associação tivesse uma representação de um homem. Ano passado também a gente teve uma coisa muito legal no Agosto Dourado, que foi uma interlocução do jurídico com a própria Polícia Federal, que a gente, o agosto é o Agosto Dourado, né? Se comemora o Agosto Dourado, que é o mês da lactante, então se comemora o mês da amamentação e tudo. E a gente conseguiu garantir, por provimento interno da Polícia Federal,
uma jornada de trabalho diferenciada para as lactantes com filhos de até 2 anos de idade, que não existia na polícia. Ou seja, o efetivo é muito baixo. Então, não havia nenhuma iniciativa, né? Às vezes, as pessoas realmente não prestam atenção nessa necessidade. E a gente conseguiu isso também. Então, assim, a gente sempre tem ideias. Eu brinco que eu sempre fico tentando pensar em ideias para as minorias, para as mulheres, para os aposentados, né? Os inativos também, que não deixam de ser carreira. Acho que a gente tem que ter esse olhar humano, né? Com certeza. Que outras iniciativas que a gente pode citar aqui? Para promover a equidade de gênero. Eu acho que é importantíssimo implementar um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero em todas as instituições. Eu acho que empresas falham muito, né? Porque daí a gente não está falando só de como o efetivo daquela polícia ele pode tratar determinadas mulheres, etc., mas um treinamento real e capaz de transformar a estrutura por dentro, seja no combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho das carreiras policiais, das mulheres policiais, no sistema público como um todo, né? Então, um protocolo que visa essa mesma implementação que nós tivemos no Poder Judiciário em 2021, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e aí nós estamos falando de julgamento com perspectiva de gênero, né, que obriga magistrados e magistradas ao sistema de justiça como um todo, não apenas julgar, mas acompanhar o início do processo, do início até o fim, com aquele olhar crítico, com aquele olhar capaz de identificar as assimetrias existentes nos processos quando nós estamos falando de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, talvez implementar também esse tipo de protocolo dentro dessas instituições públicas, assim como foi feito no Poder Judiciário, é de extrema importância. Eu sou fã do Poder Judiciário, do protocolo, porque do Poder Judiciário eu tô limitando. Mas assim, não que eu não seja, eu sou uma pessoa, né, que a gente consegue, graças a Deus, encontrar às vezes justiça para quem muitas pessoas precisam, mas sou fã do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Poder Judiciário, que inclusive foi, infelizmente, trago diante de uma tragédia, né, de uma condenação da Corte Interamericana, que o Brasil foi condenado. Então, a gente precisou chegar lá para que isso pudesse trazer aqui para o nosso país esse protocolo, e que ainda assim, veja bem, 2 mulheres tentando derrubar lá no Congresso Nacional. Nós estamos falando de 2 parlamentares querendo acabar com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Não sei se vocês puderam acompanhar esse debate, mas é um debate que tem sido bem aflorado. Obviamente que a gente acha que não passa, mas principalmente porque também não passou pela Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Então, a gente precisa, entender como a estrutura ela é muito, muito, muito enraizada dentro do machismo. E aí até minha colega Débora estava trazendo, né? Por que as mulheres são assim? Porque, infelizmente, fomos criadas assim, né? Nós somos criadas dentro dessa estrutura que nos ensinam a ter que obedecer, a ter que nos silenciar, a ter que ser as meninas boazinhas, que de perninhas fechadas, de como que a gente deve se portar em determinados locais. Então a gente já cresce com aquilo na nossa cabeça o tempo inteiro. Então é óbvio que sempre quando a gente vai tentar se posicionar de alguma forma, a gente se recua, tem medo. O meu medo já deixei pra lá um pouco. Eu acho que, inclusive assim, dentro da minha atuação com perspectiva de gênero no Poder Judiciário, como que a gente é vista? Como lá vem as doidas. Lá vem a outra falar de protocolo. Aí outra vez eu iniciei minha sustentação oral num caso também envolvendo uma assimetria de gênero muito intensa entre as partes. E aí o desembargador, a primeira coisa que ele me falou: olha, doutora, para depois não começar a falar que eu sou machista, que eu sou misógino, não sei o que, nananã. Ele já se porta assim com a gente, sabe? Tipo, eu não sou machista, não, mas você está julgando, você está fazendo um negócio de forma machista e misógina. Quando que o senhor vai reconhecer isso? Quando? Então, assim, por conta de infelizmente, os nossos debates serem bem acirrados nesse campo, a gente acaba criando uma casca dura que nos permite enfrentar com mais afinco, né? Mas muitas colegas ainda morrem de medo, inclusive as nossas clientes também. Ai, doutora, você não acha que não pode falar assim com o juiz, assim, assado, porque senão a gente vai perder a causa. E a gente perde mesmo, né, Débora? A gente perde.
infelizmente. Mas a gente ganha muitas também, e ganhamos também muitas com sentenças maravilhosas com perspectiva. A gente tem no site do STJ, inclusive, nós temos um banco de petições com sentenças com perspectiva de gênero Brasil afora, em todos os âmbitos do direito, seja no direito das famílias, no direito previdenciário, no direito trabalhista. Então, a nossa luta aí está cada dia mais firme. Com certeza. Bom, agora são 3h57. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate para fazer o intervalo. Nossa conversa até aqui mostra que essa questão de gênero no serviço público e também no sistema de justiça não é sobre aumentar a presença de mulheres, mas sobre garantir que elas tenham condições, né, reais de crescer, decidir e também liderar. Ainda há barreiras, como o machismo estrutural, como nós havíamos comentado, a falta de representatividade e a sobrecarga com tarefas, né, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas questões. Mas também é importante reconhecer os avanços e a força de tantas mulheres que vêm abrindo caminhos, como vocês três aqui, são grandes exemplos. Falar de equidade é falar de justiça, de inclusão e também de mudança cultural, para que o serviço público e o judiciário representem melhor a sociedade que atendem. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Rádio Justiça 104,7 FM, sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. 4h04, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. Eu sou Ariana Fonseca e nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Justiça a especialista em Direito e Gênero e fundadora da Escola Brasileira de Direitos das Mulheres, Mariana Tripodi. Também a doutora Stephanie Vilar, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal, conselheira seccional da OAB do DF e especialista em Direito Empresarial. E também Débora Toni, advogada especialista em Direito Público. E o assunto de hoje, do debate de hoje do Justiça na Tarde, é sobre equidade de gênero. E como nós havíamos comentado, temos ainda uma hora para debater sobre essa questão, né? A gente está falando sobre violência, enfim, denúncias, crimes relacionados a isso. Agora eu queria saber com vocês, o que mais que a gente pode falar sobre esse tema? De políticas afirmativas, eu vejo muito que a instituição da paridade, pelo menos na OAB, fez com que avançássemos um pouco. Mas existe ainda uma preocupação, porque existe a instituição da paridade, mas nós precisamos ter o poder da caneta, que são coisas diferentes. E como que nós conseguimos educar e trazer essa importância para as mulheres? É com formação, porque assim como a doutora Débora trouxe, nós não fomos criadas sabendo que nós precisamos estar em ambientes políticos. Nós não fomos criadas sabendo que depois de uma audiência, depois de um evento, nós precisamos continuar naqueles locais para conseguir criar conexões, para conseguir ter essa integração para que os nossos nomes sejam lembrados. Então, são nesses ambientes que nós construímos essas pontes. E não temos esse hábito. Por quê? Porque não fomos ensinadas a isso. Os homens foram ensinados a ir no almoço na sexta-feira, ir no jantar, enquanto as mulheres, em sua maioria, às vezes nem podem. Porque quando chega a terceira jornada, a tripla jornada, ela precisa cuidar das crianças. Se ela fica até mais tarde em um evento, geralmente o marido não gosta muito, ele começa a questionar que trabalho é esse, o que ela está fazendo. Então, existem muitas barreiras que nós precisamos ultrapassar para conseguir chegar nessa paridade real. E aí eu vejo que precisa ter um olhar de todas as instituições de como é que nós vamos dar acessibilidade para essas mulheres. Se for necessário, a gente pode mudar o horário de sessões, por exemplo. Nós podemos fazer com que elas acabem mais cedo, para que as mulheres tenham possibilidade e tenham o poder de fala nesses locais. Porque não adianta eu criar uma regra e eu não dar acessibilidade para as mulheres naqueles locais.
E nós sabemos que muitas vezes são nesses locais onde são criadas algumas políticas, são tomadas algumas decisões. E nós precisamos estar nesses locais específicos para que as decisões elas sejam pautadas no gênero e para que elas nos resguardem e resguardem as próximas. Além de ocupar espaço, nós precisamos ficar com o pé na porta, segurando a porta aberta para que outras mulheres passem. Através dessa porta que foi aberta não só por nós, né, mas por quantas outras mulheres que estiveram na luta, nos antecederam para que estivéssemos aqui hoje debatendo esse tema tão importante. Tem uma amiga que ela sempre fala que, se a gente parar para pensar, nós somos a primeira geração que para discutir temas como esses. As nossas mães não tiveram essa oportunidade, as nossas avós elas não tiveram essa oportunidade, então que a gente consiga fazer dessa oportunidade um catalisador para uma mudança na sociedade, de fato. Stephanie, você comentando sobre a tripla jornada, quando tem filho, enfim, mas hoje em dia, no século XXI, tem mulheres que pensam, será se eu vou ser mãe? Porque coloca, às vezes, o trabalho, enfim, a rotina em primeiro lugar, justamente para ter essas posições de liderança. Você falou de mim, eu acho. De mim também. Porque é uma dúvida que me atravessa diariamente. Que, como as doutoras trouxeram aqui, os homens não param para pensar sobre isso. Mas diariamente, eu penso, gente, como é que eu vou conseguir encaixar uma criança aqui? Imagina essa agenda, como que ela anda, como que eu vou conseguir? E é uma dúvida que para apenas nós mulheres, porque a gente sente essa necessidade e a sensação, pelo menos que muitas vezes chega para mim se eu engravidar agora, eu posso retroceder. Se eu engravidar agora, eu não vou ter acesso a alguns espaços. Isso é errado, isso é errado. Os espaços, eles precisam estar prontos para mães. Os espaços, eles precisam estar preparados para os filhos. Não tem como a gente falar de justiça, a gente falar de uma sociedade igualitária, quando eu for mãe, porque eu estou mudando isso na minha mente, eu não possa levar o meu filho, se for necessário. Eu não posso amamentar o meu filho, se for necessário. Eu não posso parar uma sustentação oral e falar assim, eu vou amamentar o meu filho agora. Os espaços, eles precisam estar preparados para isso, para que a gente não fique nessa dúvida. Porque é uma dúvida que assola muitas mulheres. E agora, eu vou pela maternidade ou eu continuo aqui na minha jornada profissional? Eu passei muitos anos falando assim, não tenho tempo para ser mãe. Não consigo. Como que eu vou encaixar? Até que eu, dentro do próprio sistema OAB, convivendo com a doutora Mariana, que tem um filho e consegue encaixar nessa rotina dela, e não diminuiu em nada a mulher que ela é, muito pelo contrário. Mas é desafiador, é um desafio muito grande, porque a gente sempre se sente numa encruzilhada. Eu preciso escolher. E a verdade é que nós não precisamos escolher, ou não deveríamos precisar escolher. Então, que a gente pense justamente sobre isso. Os espaços, eles precisam estar preparados para mães e para mulheres. Existe um ditado africano, que eu não vou me lembrar agora dele completo, mas é mais ou menos assim: a gente precisa de uma aldeia inteira para garantir que aquela mulher, para cuidar daquela nova configuração da mulher com seus filhos, né? Então, para além também, eu queria só pontuar isso, que para os espaços estarem prontos para nos receber com os nossos filhos, a gente precisa entender que todos nós fazemos parte de rede de apoio dessas mulheres, né? Assim como determina, inclusive, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem são responsáveis? Pais, mães, a família e o próprio Estado. E todos nós. Então, enquanto a gente conseguir, por exemplo, eu tive que levar o João uma vez numa reunião lá, eu nem lembro qual reunião que era, e o João, ele não parava de correr para lá e para cá, para lá e para cá, e para lá e para cá. Você se sente envergonhada, você fala, o que eu faço com essa criança que eu vou ter que ir embora agora? Tchau. Catei o menino e fui embora. Tive que ir embora, né? Então, assim, como que eu levo, por exemplo, o meu filho? Então, e normalmente as mulheres, elas, eu falo por mim, eu não tenho nenhuma rede de apoio não paga que eu possa contar. Então, ou eu tenho que pagar a minha rede de apoio para poder estar aqui hoje, inclusive, falando com vocês. Meu filho está lá, porque está de férias. E até quando a gente entrou aqui, a primeira coisa que a gente conversou ali no café foi
descanso para quem? Férias para quem? Né? Então, assim, quando a gente não tem, e quando a gente fala de mulheres que não têm o privilégio que a gente tem de poder pagar uma rede de apoio, o Estado e toda a sociedade precisa ir parar com essa coisa da gente ter que se sentir envergonhada porque nossos filhos estão tendo que ocupar os espaços com a gente. Né? É claro que acho que toda mulher tem a noção de que em determinado lugar ela não pode levar a criança e etc. Mas em outros que é necessário, é preciso que essa aldeia, né, como diz o tal do ditado, daqui a pouco eu vou achar ele bem aqui, como diz o ditado, esteja atento e vigilante para que mulheres não se sinta como a maioria das mulheres no século XXI, com aversão de ter filho ou com muito medo de ter filho, como se fosse algo assim de outro mundo, porque de fato a sobrecarga ela vai ficar só com aquela mulher. E não adianta a gente, assim como disse a doutora Débora, por melhor que seja o pai do seu filho, como eu tenho o privilégio também de ter um marido que sempre está ali e tal, mas assim, por melhor que ele seja, a sobrecarga, o filho sempre é da mãe, né? E engraçado isso, inclusive, que quando a gente fala isso no próprio poder público, né, no próprio poder judiciário, por exemplo, há uma dicotomia muito, muito interessante da gente poder trazer para o debate, que enquanto as mulheres elas são vistas como aquelas mulheres de natureza, né? Eu anseio em ser mãe, ou então que ela tem aquele instinto materno, ao mesmo tempo cobra-se, né, que ela não seja tão apegada com seu filho, por exemplo, quando a gente vê muitos processos judiciais quando tratam de divórcio, guarda e convivência das crianças, alimentos, por exemplo, né, que juízes insistem em quantificar em até 30%, quando chega em 30%, mesmo o pai tendo uma capacidade contributiva isso assim, é muito difícil da gente conseguir tratar isso. Liminares, assim, a rodo e a direito de homens que às vezes entram com processos de revisionais de alimentos sem sequer ouvir aquela mãe com as despesas que ela tem. Então, a sobrecarga, inclusive, é do trabalho invisível investido na maternidade que, infelizmente, o nosso sistema público e o nosso sistema do Poder Judiciário insiste em continuar cego. Doutora Débora, fala um pouco pra gente sobre essa experiência de ser mãe, advogada e tudo mais. Eu me senti muito na fala da doutora Stephanie quando ela disse que ser mãe não cabia na realidade dela, na agenda. Eu falei isso por muito tempo. Inclusive, eu tenho amigas que brincam, falam, você lembra quando você falava que não ia ser mãe, que não ia ter espaço para maternidade na sua carreira? A gente vive num momento também de muita polarização, né? Em relação a tudo, política, perspectiva de gênero, como a gente falou já aqui antes, parece que há uma disputa que eu não gosto de colocar entre homens e mulheres, mas tudo é bastante polarizado, né, nesse momento, na realidade que a gente vive. E eu acho que eu polarizei também. Eu falava, gente, não tem como. Se eu quiser ser uma advogada, ter um escritório, ter uma carreira, como que eu vou ser mãe? Não é impossível. Mas eu acho que, pelo menos da minha experiência, eu simplesmente não pensei. Eu acho que aqui, nesse ponto, assim, a espiritualidade, a fé, isso que me amparou. Eu tinha certeza que se fosse a vontade de Deus que eu fosse mãe, eu seria e que isso não atrapalharia. E eu acho, sim, que a família, a maternidade, isso é muito importante para a gente construir também. Assim, eu acho que eu respeito todas as opiniões, mas eu acho que ter me tornado mãe fez com que eu tivesse ainda mais vontade de trabalhar, de acordar cedo, de conquistar, de garantir um futuro melhor para o meu filho. Então, eu acho que complementou, sabe? É óbvio que essa dúvida existe. Existe para muitas mulheres também servidoras públicas que eu já, embora já estejam com estabilidade no serviço público, mas se sentem preocupadas de quando retornarem, terem algum tipo de problema, de retaliação, de promoção, né, de perder aquele espaço que ela conquistou. Isso existe na iniciativa privada, isso existe no poder público, isso existe em todos os espaços. E acontece na prática, sim. São vários os relatos. Eu fiz MBA em São Paulo, então eu tive a oportunidade de conviver por 2 anos com muitas executivas
extremamente competentes, e todas elas me relataram qual é a realidade das empresas, das grandes empresas do Brasil. E você sai de licença maternidade, você volta, tudo mudou, o seu lugar mudou, a forma como as pessoas te olham mudou, tudo muda. Então, realmente, eu acho que, pela nossa realidade hoje, uma mulher que nasceu e tem, parece que esse centro assim, de missão de vida na carreira, ter um filho é um ato de coragem. Eu acho que é um ato, sim, de coragem. Tá certo, então fica aí pra mim e pra ti, Stephanie. Exatamente. E é por isso que, assim, muitas empresas insistem ainda em achar, assim, né, Esté, a gente conversa muito sobre isso, em achar que vamos colocar ali uma mulher ali, não sei o que e tal, cumprir com cotas e etc. Mas o problema, ela também não quer. Muitas empresas não querem resolver o problema estrutural dessas próprias empresas para poder resolver isso. Você vê que é o anseio e o medo de milhares de mulheres trabalhadoras nesse país. Então, é importante que essa estrutura ela seja vista pelas empresas como uma empresa amiga da mulher, por exemplo, né? Nós temos, inclusive, várias leis sancionadas durante esses últimos anos em que traz políticas públicas para que isso aconteça. Mas as empresas, elas estão, de fato, implementando o que foi sancionado, o que está na lei, a efetividade que a gente tanto conversou aqui sobre hoje, ela faz sentido para qual empresa? Né, que continua varrendo para debaixo do tapetinho da sala delas, fingindo que as coisas estão acontecendo, mas não estão. Quando, na verdade, inclusive, o mundo inteiro cobra para que essas empresas se adequem a esse tipo desse trabalho, de fazer esse trabalho estrutural, de ter, por exemplo, o selo Empresa Amiga da Mulher, que em decorrência da própria lei, né? Enfim, mas infelizmente a gente ainda tem essa resistência muito grande. Quando a gente fala a palavra gênero, de equidade de gênero, quando a gente fala gênero, a repulsa já é muito grande, a gente fica até assim sem entender o porquê. Mas, gente, escuta, vocês não estudam, porque assim, é uma questão científica isso aqui são questões de estudos, né? Não é um palavrão, não é coisa do diabo, sabe? Então, assim, vamos abrir a mente para poder entender do que se trata, até para a gente poder acabar com esse preconceito que envolve até a palavra em si, né? Enfim, é isso. A doutora Débora tinha comentado sobre a questão da licença maternidade. Eu acho que vale a gente pontuar quais são os direitos das mulheres, enfim, em relação a isso. E também citar também a licença paternidade, né? Sim, nós temos a estabilidade, né? A mulher, quando ela sai, ela tem esse período de 180 dias, então quando ela retorna, ela tem estabilidade. Mas é o que a doutora Débora trouxe. Essa estabilidade, muitas vezes, quem já queria ocupar aquele espaço da mulher, por mais que ela tenha o direito, e às vezes me preocupa, eu sei que os direitos eles são importantes, mas muitas vezes existem empresários, e eu falo porque eu trabalho com empresas que eles usam essas brechas para... Ela engravidou, então como eu já queria tirar, eu só deixo um pouco da estabilidade, quando cessar a estabilidade dela eu demito. Então, esse período em que ela se ausenta, e por isso que é um medo tão latente em todas nós, esse período da ausência é um período onde alguém pode tentar puxar o tapete, alguém vai tentar ocupar esse espaço dela. Então, ainda, mesmo que exista esse direito, no meu ponto de vista, ele não resolve essa questão estrutural. Acho que nós precisamos muito mais ter essa consciência de que quando a mulher sair, é um momento importante na vida dela. Ela não está saindo para tirar férias, não, ela está saindo para cuidar do filho. E por isso que é importante você somar com a licença paternidade. Porque nesse momento, o que acontece? As empresas enxergam a mulher que está de licença maternidade ali, é só mais um gasto que eu tenho. A partir do momento que você tem a licença paternidade também, você tem pelo menos uma igualdade, uma equiparação entre as duas figuras, entre o homem e a mulher. Então, as empresas não teriam que escolher e falar, eu já ouvi empresários falando, eu vou contratar apenas homem porque homens não engravidam. Isso é um peso muito grande e por isso muitas mulheres começaram a pensar em não engravidar,
não vou engravidar porque se eu engravidar eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu espaço, eu vou perder esse local onde eu batalhei tanto para conseguir alcançar. Nós temos os direitos, nós temos esse direito à estabilidade. Caso as empresas não cumpram, cabe o processo judicial. Mas eu falo assim, as empresas elas cumprem a estabilidade, mas quando acaba a estabilidade, geralmente tem uma demissão. E é esse que eu vejo que é o nosso calcanhar de Aquiles ainda. Como que a gente consegue levar essa educação e levar de fato uma empresa amiga da mulher, uma empresa que coloque ali dentro, em prática mesmo, muitos protocolos com perspectiva de gênero, com a questão da equidade, consiga levar dinâmicas, consiga levar essa capacitação para os colaboradores, principalmente para a alta gestão, porque se a gente não tem uma alta gestão comprometida com todas essas, com a equidade, com o SG, né, que é hoje em dia as grandes empresas, até para ter incentivos internacionais, elas precisam ter essas pautas hoje implementadas dentro da empresa, pautas voltadas para o compliance também, você tem uma implementação de todas essas políticas. E quando você tem essa implementação com a alta gestão totalmente comprometida, aí sim você tem uma mudança na empresa. Quando a alta gestão não está comprometida, é apenas para inglês ver. Infelizmente, essa ainda é a nossa realidade. Assim, pegando o gancho, às vezes até a alta gestão pode estar comprometida, mas nem sempre isso se faz chegar à alta gestão. Então, assim, eu brinco que nós aqui temos escritórios, né? Às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo com uma equipe pequena, relativamente pequena, o que está acontecendo entre eles mesmos. Às vezes eu fico surpresa, porque eu falo, gente, mas eu nem sabia disso e tal. Imagine uma grande empresa. E eu acho que, para além da questão da demissão, depois de fim do período da estabilidade, existe o que para mim é pior, que é a questão da Guerra Fria, né? De você retornar, você nem ser demitida, mas você perceber que por ter se afastado temporariamente, você perdeu o espaço, perdeu a oportunidade de ocupar um cargo ali de uma liderança que saiu e que você era próxima da fila e você perdeu aquele lugar. E não ter como compartilhar e não ter nem como, assim, provar esse sentimento. É algo que às vezes a gente sente, a gente sabe, mas que é impossível que talvez você consiga colocar em palavras ou demonstrar concretamente, com provas, né? Então, assim, é muito complicado. E eu acredito que isso se dê porque não se trata somente de tratar esses direitos sob o ponto de vista jurídico, mas sob a perspectiva de que é um direito social. Então, a gente precisa mudar a educação, mudar a forma com que a sociedade enxerga isso. Dentro do que eu trouxe, que eu convivia muito, né, com executivos de grandes empresas, eu me lembro muito de um amigo lá de São Paulo falar que no Boticário, ele era um diretor lá na Boticário, que é uma empresa que aparentemente ela se preocupa com sustentabilidade e ações afirmativas. Eles concederam para os pais licença paternidade de 120 dias. Então, existe essa política interna, né? O Boticário ele se preocupa com essa política. Ele falou, você tá doida que eu vou ficar 120, não tem a menor chance. Se eu ficar 120 dias fora, eu perco completamente o meu espaço, a minha credibilidade. Às vezes a empresa até concede esse direito, mas talvez ela nem enxergue com bons olhos quem usufrui de todo o período. E eu posso dizer que nas próprias empresas privadas, em que, assim, sociedades, né, que a gente vê, inclusive de advogados e tudo, às vezes você tem uma regra, um acordo de sócios ali, alguma previsão, alguma coisa nesse sentido da licença maternidade até. Mas o que eu vejo na prática é que as mães nos seus puerpérios são assombradas com a necessidade de voltarem antes. A gente tem que voltar, eu tenho que voltar, porque se eu não voltar vai parecer que eu não tenho afeição societária, affect societatis, porque na verdade eu tenho que estar lá, porque eu tenho que voltar. Então, assim, eu digo porque, assim, o escritório, né, eu sou a dona e tudo, mas se você me perguntasse, Débora, se você estiver numa sociedade de advogados, se você for mãe, você vai se preocupar em retornar antes do período? Eu vou falar, com certeza.
eu com certeza não vou voltar com 6 meses, isso é um fato. Eu acho que a nossa sociedade não dá espaço para isso hoje. E assim, é uma realidade triste, mas é uma realidade que está posta. E isso ainda é pior ainda para profissionais autônomas, profissionais liberais, né? As médicas mesmo, a minha médica, todos os médicos com quem eu convivi durante a minha gestação, todas elas falaram que com 15, 20 dias elas voltaram a trabalhar. Porque se elas não voltam a trabalhar, elas não ganham dinheiro. Né? Profissional liberal, dentista, médico, enfim, qualquer profissional liberal. Se você não trabalha, você não ganha. Então, é uma realidade, sim, que a gente tem que enfrentar. E eu acho que é um problema vai muito além do jurídico, do legal. Né? É um problema social, estrutural, um problema político, um problema biológico. Não um problema biológico, mas uma questão de natureza biológica. Né? Então, eu acho que por isso ele é tão desafiador. Agora, imaginem as mulheres que estão querendo um emprego, né? Durante a entrevista. Esse tipo de situação passa, né? É a realidade hoje em dia. Tem pessoas que perguntam durante a entrevista, você tem filhos? E isso faz a diferença? Nenhuma diferença se aquela mulher tem filho ou não, porque ela vai dar um jeito de trabalhar e de manter o seu trabalho, até porque ela precisa daquele trabalho para conseguir também sustentar os seus filhos. Para muitas mulheres, aliás, a maioria das mulheres hoje no Brasil são mães solo que sustentam as suas famílias, são chefes de família. Né? Então, assim, ou ela vai deixar na escolinha tempo integral, ou ela vai contar com uma rede de apoio. As mulheres sempre dão um jeito, então não há que se preocupar. É óbvio que, por exemplo, como eu estou muito ligada nessa dinâmica da importância desse olhar interseccional de gênero, é importante a gente ter essa consciência de que, por exemplo, determinada funcionária, nossa, pode trazer o seu filho aqui para casa, entendeu? Pode trazer a sua filha aqui para a empresa. Vamos ver criar espaços para poder incluir aquelas mães e aquelas crianças. Existem empresas hoje que já têm creches dentro da própria empresa, onde as mães podem deixar os seus filhos para poderem trabalhar. Agora, imagine as mulheres que também, além de se preocupar com tudo isso que as colegas aqui trouxeram, de manter os seus empregos, de como vai... será que eu vou engravidar, depois eu vou sair, vou perder a minha vaga, enfim, tudo isso. Não é só isso. É uma questão também de sobrecarga materna, né? Porque tudo fica ali nas costas da mãe. A mãe tem que amamentar, a mãe tem que levar e buscar, a mãe tem que levar... a mãe tem que fazer toda a dinâmica do trabalho invisível, que a gente fala, investido na maternidade, que as pessoas insistem em querer não enxergar, né? Achando que aquilo é um instinto mesmo, que a mãe leva jeito para aquilo, enfim. Então, acho que as empresas, ao invés de se preocupar com isso, deveriam se preocupar com políticas públicas de implementar protocolos que possam receber essas mulheres, porque a empresa, com certeza, vai ser muito mais produtiva com isso. Inclusive, aqui no Supremo Tribunal Federal, o nosso berçário foi ampliado, né? Dia 21 de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou isso durante o início do julgamento no plenário. Temos o berçário aqui no primeiro andar. Enfim, temos, de vez em quando, a gente ouve aqui uns bebezinhos e isso. Coisa linda. Que é importante, né? E assim, olha só, para a gente poder trazer, inclusive, isso aqui para o debate também. Hoje em dia, a gente estava falando da licença paternidade, que a doutora Stephanie trouxe e tal, que a gente também... essa pauta está em bastante discussão, né? Hoje em dia, você vai no banheiro do shopping, por exemplo, de qualquer shopping que seja, você encontra... claro, agora você encontra ali vários sanitários família, em que você pode entrar e tudo mais, mas você vai em restaurantes, bares, etc., você só encontra fraldário dentro do banheiro das mulheres. E aí aquela mulher, o pai que inclusive quer, né, não, peraí, eu vou ali trocar o meu filho e tal, ele não pode entrar no banheiro para poder trocar seu próprio filho, porque ele não vai entrar no banheiro feminino. Então veja como as estruturas ainda estão muito arraigadas de condutas que precisam ser modificadas e precisam ter um olhar crítico para que essa equidade de fato seja alcançada, né? E esse aumento dos dias da licença paternidade, como é que anda? Nossa. Semana passada, inclusive, nós assinamos, né?
uma movimentação nesse sentido de apoio, mas continua parado todas as vezes que é um avanço que reflete em nós mulheres. Nós sabemos que a resistência ela é muito maior, então nós estamos tendo uma movimentação muito maior de associações de mulheres. Aqui do DF eu vi bastante nas últimas semanas nesse sentido em apoio, mas segue parada. Não tivemos nenhum avanço significativo, concreto e que eu consiga visualizar e fale, vai sair de fato. Nós estamos nos movimentando para isso, para que ocorra, porque eu vejo que dessa forma nós vamos conseguir avançar dentro dessa perspectiva. Porque hoje, para além desse medo, não existe dentro das empresas uma reintegração daquela mulher que ficou afastada pela licença maternidade. E como a Débora trouxe, os pais, quando eles têm esse benefício, eles não querem. Então, e se os pais não quiserem tirar? Porque da mãe, ela não tem essa opção. Ela precisa alimentar o bebê. E se o pai ele não quiser? Ele fala, não, é opcional, eu não vou tirar minha licença paternidade. Eu vejo que antes da aprovação nós precisamos realizar um trabalho mesmo. Eu vejo que o Estado ele precisa realizar um trabalho de conscientização de que o filho ele não é apenas da mãe, o filho ele é da família. E enquanto nós não tivermos essa consciência, igual a doutora Mariana trouxe, ter apenas o trocador no banheiro feminino. Não, gente, por quê? Então a obrigação de cuidar do filho é única e exclusivamente da mulher? Não existe isso. Eu sei que a sobrecarga materna ela é muito maior, porque em algumas questões os filhos eles são mais dependentes de nós. Mas e nas que não são? Então todas as vezes que nós sairmos da nossa casa, a obrigação vai ficar só atrelada a nós? Nós precisamos que a sociedade ela avance nesse ponto, nessa construção e que fique enraizado que os filhos eles não são das mães, os filhos eles são da família. Eu acho que esse é o ponto de partida, inclusive, para quando a licença paternidade ela for aprovada, muitos pais eles vão falar, eu vou de fato ficar em casa com meu filho. Eu tenho um amigo muito próximo que ele teve bebê, e na empresa dele dá 20 dias, né? Não chega aos 120, mas ele falou, eu queria mais que 20. Mas ele é uma exceção. Assim, a gente não vê homens que falam, eu quero ficar de fato com o meu filho nesse período. Nós precisamos dessa construção. É por isso que eu sempre falo que a gente não pode levar como uma guerra dos sexos. Nós precisamos andar de mãos dadas. E o homem ele precisa enxergar ali na companheira dele que ela está precisando de apoio e que bom se ele tiver aquele período para estar dando esse suporte. Porque se ele não estiver dando esse suporte, como vai ficar muito mais difícil? Porque não é a realidade de todas as mulheres ter essa rede de apoio paga. É a realidade da minoria das mulheres. Então, como que a gente consegue preparar a sociedade, e eu falo o Estado, preparar a sociedade para licença paternidade? Será que nós vamos conseguir reintegrar os pais também no ambiente de trabalho, assim como nós precisamos aprender a reintegrar as mães? Ou pode ser que a gente tenha até um outro problema a ser trabalhado? Por isso que eu vejo que se faz necessária essa conscientização antes da aprovação, para que a gente não crie um problema atrás do outro, né, doutora? Sim, com certeza. Até porque existe um ditado popular que diz que pai não ajuda, né? Pai é pai. É pai. Então, assim como a mãe é mãe e faz todas as tarefas e cuida daquele filho, existe, infelizmente, no imaginário da nossa sociedade que o pai ajuda aquela mãe, né? Então, é importante trazer isso à tona também, porque pai não ajuda. Pai exerce a paternidade. Né? Isso que, inclusive, as políticas públicas precisam entender isso, as empresas precisam entender isso, o próprio Poder Judiciário, enfim, todos nós, né? A sociedade como um todo. E na sua casa, Débora, faria diferença se a licença paternidade fosse ampliada? Com certeza. Na verdade, o meu marido ele trabalha numa empresa, então eles concederam um período um pouco maior, ele ficou mais ou menos uns 20 dias, mas logo teve que voltar e ele viaja muito a trabalho. Ele passa 3 dias da semana fora. Ou seja, é uma realidade que, enfim, a gente tem que enfrentar, é muito difícil. Já tive, embora o meu filho tenha só 7 meses, mas já tive vezes assim, de ele estar com febre, doente, meu marido viajando, a gente
às vezes, mesmo tendo rede de apoio, a gente quer um apoio ali, né? A gente quer a segurança. Já teve casos de antecipar retorno de viagem por conta disso. Então, assim, não é fácil, né? E eu acredito que isso demande uma mudança que eu acredito que vai demorar um pouco, assim, né? Eu acho que por mais que a gente se esforce, trate, aborde, esteja aqui hoje, tenha a oportunidade de trazer essa pauta hoje para um espaço de relevância, enfim, que é transmitido ao vivo para todo o país e que a gente possa abordar esse tema. Enfim, por mais que a gente avance, eu acho que falta uma consciência, falta uma mudança de perspectiva, falta mudança de política pública, falta a mudança da própria sociedade. Isso demora um pouco. É normal, assim. Se a gente for pensar, a gente até teve um grande avanço nos últimos 100 anos. Pensa, gente, as mulheres não votavam. As mulheres não votavam, a gente era excluída da sociedade. Então, é natural, eu acredito, que a gente tenha que, né, como você trouxe, doutora Stephanie, me parece que realmente somos a primeira geração a poder discutir e trazer esse tema. Olha como somos privilegiadas também, né, de estarmos aqui levando essa pauta, encabeçando esse assunto, que vai reverberar para os nossos filhos, as próximas gerações. Eu acredito que vai demorar um tempo, porque é uma coisa muito estrutural. Está na nossa raiz, está no nosso pensamento. E eu não julgo tanto também as pessoas, porque eu acho que na minha trajetória de vida, se eu for olhar atrás, eu acredito que vocês também, a gente já errou, né, nos tratamentos em relação às minorias diversas. Eu acho que tudo é um aprendizado. A gente tem que aprender em relação às minorias, em relação às partes mais hipossuficientes, a como conduzir sem parecer que a gente está querendo tomar o espaço do outro. Eu acho que é um processo. E até lá no escritório, assim, por diversas vezes, eu tenho conversas com as advogadas, mas assim, são várias vezes em que eu tenho que falar sobre assuntos delicados, mas mostrando uma perspectiva que nem talvez a que eu acredite. Falar assim, você acredita nisso, tal. Não, mas é que eu brinco também que a gente não pode entrar de sunga na igreja. Eu acho que os avanços, eles se constroem aos poucos, com diálogo. Eu não sou no sentido de ser radical, de chutar a porta e esse é meu direito e tudo, porque eu acho que isso talvez possa não ser bem visto, não pode não ser. Em última instância, eu penso no resultado, né? A gente precisa obter o resultado e o avanço. Como que a gente constrói isso? Acho que a gente constrói isso com diálogo, a gente constrói isso com um posicionamento firme, com a nossa essência feminina, delicado, com a nossa natureza, né, que temos em essência, assim, demonstrando com o diálogo, com a abertura que nos é colocada, o que nós temos, né, o que nós precisamos para avançar. Então, eu falo que é um assunto delicado porque talvez possa ser não compreendido. Por que você tem que se posicionar dessa forma? Ou por que você tem que se vestir dessa forma? Eu acho que ainda é uma questão que nos assombra. Eu não acredito que a gente vai chegar no nosso escritório e vai poder falar assim, oi, fulana, você é incrível tecnicamente, pode ir do jeito que você quiser numa audiência que as pessoas vão te receber, te ouvir. Se você não tiver visualmente... se você não demonstrar visualmente que você aparenta estar preparada, também tecnicamente, entendeu? Então, acho que a imagem é algo que nos preocupa muito, né? Por conta dos julgamentos, por conta desse retrocesso, né? Enfim. Então, assim, eu gostaria de falar isso para uma advogada que trabalha comigo, que ela tem que se preocupar, algo que eu acho que os homens não se preocupam. Acho que eles sinceramente, eu acredito que um homem que coloca um terno e tem uma barba ali que qualquer menino de 25 anos tem hoje, a forma com que essa pessoa vai, a forma como ela é enxergada, a forma como ela se sente, é muito diferente de uma mulher. Então, assim, para finalizar esse meu raciocínio, assim, eu acho que a gente precisa avançar. E a gente tem que ter estratégia também em como a gente deve avançar. Eu penso muito dessa forma, assim. Como a gente consegue se inserir estrategicamente nos espaços de poder para que a gente
tendo a oportunidade de estar ali dentro, mudar a opinião de quem está com a caneta na mão, como a gente falou. Gostaria de complementar a doutora Stephanie. É exatamente essa questão da caneta na mão, e eu falo muito com a Mari. Eu falo, nós precisamos ser estrategistas o tempo inteiro. E eu retomo a minha fala. Nós não aprendemos isso na infância, nós não crescemos tendo esse incentivo do pensamento, o senso crítico e estratégico. Então, às vezes, para nós, agora na vida adulta, é um trabalho dobrado ter esse raciocínio estratégico e pensar estrategicamente todas as evoluções. Todas as vezes que nós temos um retrocesso, nós paramos e falamos, tá, e agora? Estrategicamente, como nós vamos conseguir parar toda essa movimentação? E é, de fato, pensar estrategicamente como se estivéssemos em uma guerra. E, nesse caso, é, de fato, uma guerra, é um campo minado. Como que eu consigo passar por aqui sem que uma bomba exploda na minha mão, sem que percamos uma de nós nessas lutas? Eu vejo que esse senso estratégico e essa necessidade de conhecer os nossos inimigos, conhecer quem está tentando nos paralisar, isso vai fazer uma total diferença no avanço que nós ainda precisamos ter como sociedade, o avanço que nós precisamos ter no judiciário e em todos os órgãos. Vejo que essa necessidade muito grande principalmente, muito se fala hoje em dia da rivalidade feminina. Nós precisamos estrategicamente entender que não existe rivalidade feminina, que nós podemos dar as nossas mãos e conquistar juntas. Por que não? Porque só os homens podem andar juntos, porque as mulheres não podem conquistar juntas. Isso é inclusive uma estratégia do patriarcado, porque quando reino dividido, ele não subsiste. Então, se eles conseguem nos separar, nós não conseguimos ir mais longe. Mas quando nós conseguimos ter essa consciência de que nós precisamos estar irmanadas e assim nós vamos conseguir avançar, o jogo ele muda. Tem algo, a doutora Mariana trouxe aqui sobre um ditado africano, e tem algo que me chama muita atenção na África, que ela é um país matriarcal. E as mulheres vivem em aldeias. E por que as mulheres lá é mais difícil você conseguir acessar? Porque as mulheres ficam aldeiadas. Então, assim, o meu recado hoje é que nós mulheres nós possamos nos aldeiar, que nós possamos ser esse suporte umas para as outras e que nós possamos ser o ombro amigo e o colo amigo para ouvir as dores e que a partir dali a gente consiga construir ações concretas de avanço. Doutora Mariana, você acha que hoje em dia já está mudando essa mentalidade dessa rivalidade entre mulheres e elas estão se unindo mais? É muito cultural, né? É muito cultural e a depender também da localidade. Você vê o Brasil, um Brasil muito... Então, quando a gente fala, inclusive, em regiões, enfim, de interiores, etc., me parece, tá? Uma impressão minha, me parece que essa predominância de rivalidade feminina é um pouco mais aflorada, sabe? E infelizmente é cultural, porque nós somos ensinadas a ter que competir o tempo inteiro para sermos amadas, para sermos escolhidas, por exemplo. E aí, quando a gente fala que os homens... me veio até uma coisa aqui na minha cabeça agora. Quando a gente fala que os homens têm que ser os nossos aliados, o meu pai ele sempre me ensinou. Ele me ensinou que eu nunca seria escolhida, eu queria escolher. Ele sempre me ensinou e me ensinou a crescer sabendo disso, que eu queria escolher, eu jamais seria escolhida. Mas as mulheres, na nossa sociedade, ela ainda tem... porque o cabelo tem que estar mais bonito do que a outra, porque para conquistar determinados rapazes e meninos. Enfim, então a gente cresce nessa cultura, já ali nos colocando em xeque, né? Então, quando a gente começa a estudar mais sobre essas perspectivas de gênero e dessas assimetrias de gênero que existem, a gente consegue compreender de que não se trata daquilo, né? Que a gente precisa, de fato,
estarmos juntas, como a Stephanie bem trouxe, para que a gente possa alcançar todos os tipos de direitos. Aliás, vale ressaltar que mulheres unidas e mulheres sempre em coletivos, elas fizeram histórias ao longo da nossa história, né? Seja pelo lobby do batom, que trouxe ali a nossa Constituição Federal, mulheres ali em cadeia, em aldeia, como você bem trouxe, Stephanie. Então, são mulheres juntas em coletivos, em movimentos sociais que fazem, de fato, a história. Então, fica aí também essa reflexão de que isso é uma construção do patriarcado, essa rivalidade, para que possamos cada dia... Porque isso é uma estratégia, inclusive, desse patriarcado tão enraizado ainda na nossa sociedade, né? Que vai demorar muito a gente ainda falar sobre isso, quem sabe as nossas netas, mas fica essa reflexão de que somos todas amigas. É claro que a gente não é obrigada a amar nenhuma mulher, assim, não preciso, nossa senhora, e etc. Mas o respeito, enfim, a admiração, e, enfim, não achar que o tempo inteiro é ataque e tudo mais. Isso não me faz menos feminista ou mais feminista, ou, enfim, não sei, né? Se eu não gostar de determinada mulher, enfim. Até porque sabemos que algumas mulheres estão, de fato, a serviço do patriarcado, como a gente sempre traz, né? Então, a gente não é obrigada para poder... mas é claro que a gente tem que ter esse respeito e essa troca. Ainda que no mundo, inclusive, do debate, das ideias, a Débora, por exemplo, não é obrigada a pensar igual eu. Isso é a democracia. Eu não sou obrigada a pensar como ela, ou como você, ou como a Stephanie. Mas isso é uma democracia e isso é saudável da gente discutir e respeitar. Então, quando a gente começa a tratar isso com respeito, com afeto, inclusive, a gente começa a compreender de que eu não preciso concordar com determinada conduta, eu não preciso também odiar aquela pessoa por conta disso, né? É isso. Gostaria de complementar, Débora? Eu acredito que um dos grandes óbices ao avanço seja justamente a falta de união das mulheres. Isso, eu também, na minha trajetória, eu tive 2 momentos aí bastante desafiadores que foram relacionados a posturas de mulheres, né, e talvez inseguras, competitivas, e etc., em ambientes profissionais. Então, é uma pena, assim, porque a gente, às vezes, a gente é instado a imaginar que essa violência de gênero que a gente colocou aqui, ela vem dos homens que pouco compreendem a nossa realidade. Mas eu não acho que isso seja algo predominante, tá? Eu acho que existe um machismo estrutural que vale para toda a sociedade. Por isso que eu nem gosto de trazer a questão da disputa entre homens e mulheres, porque eu acho que falta muita consciência e um avanço muito importante para as próprias mulheres. Eu não sei se isso vem realmente da criação dessas mulheres, né, porque as gerações anteriores, elas ensinavam as mulheres, olha, que você tem que se casar com homem X ou Y, ou que se casar bem, com quem que você vai se casar, ou seja, focava demais o ensinamento, né, a educação no que o outro, né, no que o cônjuge vai te proporcionar, te oferecer, e não nas suas competências, o que você pode alcançar. Então, acabou que isso gerou realmente essa sensação, acho que uma questão mais instintiva da mulher, de ela competir pelo espaço dela, né? Assim como o reino animal, né? Então você tem que competir para ser, como muito bem colocado, escolhida, para você estar naquele espaço, para você ser vista. Então, assim, eu acho que isso vem de problemas geracionais e que, por isso, eu acredito que é a educação e são as próximas gerações que são fundamentais para que a gente consiga ter avanços e mudar essa realidade. Com certeza. Agora são 4h50. Nós temos os últimos 10 minutos do nosso programa Justiça na Tarde. Acredito que a Stephanie tem compromisso, tem que sair um pouquinho mais cedo, é isso mesmo? Então eu vou deixar essa última fala contigo, que eu queria saber como é que a gente pode inspirar, né, mais mulheres a ocuparem esses lugares com confiança, propósito, nesse século XXI. Olha, eu vejo muito, e é um trabalho que nós desenvolvemos, inclusive na Comissão da Mulher, que é com capacitação, e isso em diversas áreas, né? Como nós
dissemos aqui reiteradas vezes, as mulheres elas não foram ensinadas a determinadas coisas, mas nós queremos. Nós queremos ocupar o espaço, nós queremos ocupar cargos de liderança. E muitas vezes eu me recordo muito que eu com 3 anos de idade, eu já falava que eu não ia depender de homem nenhum, que eu teria a minha própria empresa e que eu ia conseguir cuidar, eu conseguia me projetar. É como se eu tivesse o meu mural dos sonhos. Então, eu fui crescendo já com essa mentalidade. Eu tenho 2 irmãs, e eu fui crescendo de uma forma diferente, já pensando que eu precisava me preparar para isso. Mas mesmo assim, por causa de uma questão estrutural, o medo muitas vezes ele me paralisou, a dúvida, o questionamento de se eu seria ou não capaz de ocupar determinados espaços. Isso foi me assolando durante determinado período da minha vida. E eu decidi enfrentar todos eles. E eu enfrentei, em sua maioria, com apoio de mulheres. Foram mulheres que seguraram na minha mão e falaram: você vai, você dá conta, você consegue. Então, quando eu trago essa questão do aldear, é que a gente possa buscar, de fato, pessoas que apoiem, que nos incentivem, que acreditem nos nossos sonhos e acreditem, principalmente, que nós somos capazes, que não é por sermos mulheres, por estarmos em alguns ambientes que nós não vamos conseguir acessar, muito pelo contrário, nós conseguimos acessar onde nós quisermos, nós só precisamos ter uma estratégia e ter um posicionamento com aquele objetivo. Eu vejo que só é possível existir e falar sobre igualdade quando nós tivermos essas possibilidades iguais para homens e mulheres. Não tem como eu falar que eu sou comprometida com a justiça social, com a democracia, enquanto eu vejo mulheres não ocupando espaço simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, hoje a minha mensagem para quem está nos ouvindo é: não desista, não desista. Eu sei que muitas vezes a gente quer sair correndo, né, Mari? Muitas vezes a bateria no final do dia ela fica bem baixinha, mas nós vamos descansar e tem o próximo dia e o próximo dia. E saibam que no caminho você vai encontrar alguém que vai segurar a sua mão e não vai mais soltar. Porque eu acredito que existem, apesar da rivalidade feminina ser muito estimulada, existem muitas mulheres que torcem por outras mulheres. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher de destaque. Quando você começou a contar a sua história, que você falou que você representava tantas associações em um ambiente tão masculinizado, eu até me vi em você, porque eu comecei a minha trajetória na empresa do meu pai, que é um ambiente completamente masculinizado. Eu era a única mulher que circulava nos corredores. Então, quando eu vejo histórias como essa, eu falo: gente, é possível. E quantas mulheres não se inspiram em você? Quantas mulheres não se inspiram na doutora Mariana também? Quantas mulheres não se inspiram em você? Eu acho que nós precisamos ter isso em mente, que nós somos inspirações uma das outras. E se nós estamos aqui hoje debatendo esse espaço e construindo essas pontes, outras mulheres também vão conseguir construir. Stephanie, parabéns por não desistir. E obrigada pela participação. Fique à vontade, eu sei que você tem compromisso, tem que sair um pouquinho mais cedo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição para que a gente consiga construir um mundo muito melhor nos próximos anos. Perfeito. Queria agradecer também, Mariana, obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça mais uma vez. Eu que agradeço, Ariana, é um prazer imenso sempre poder estar aqui. Agradeço muito esse espaço, que é um espaço em que a gente pode trazer essas agruras que nos atravessam tanto na nossa sociedade quanto na nossa atuação enquanto mulheres advogadas, e dizer que eu sou muito feliz e grata por esse espaço, pela oportunidade de levar esse tema tão importante. A minha colega Débora comentou, né, que daqui 140 anos somente, segundo a ONU, é que alcançaremos de fato a equidade de gênero no mundo. Veja bem, então, assim, a partir de espaços como esse, como da rádio e da Justiça na Tarde, nós estamos plantando a nossa sementinha. Então, muito obrigada de todo o coração por estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. Eu comentar, a gente está aqui plantando uma sementinha, né? Exatamente. Agradeço as minhas colegas. Débora, um prazer estar aqui com você. A minha presidenta maravilhosa da CMA, que estamos juntas aí nessa luta. E obrigada mesmo, de todo o coração. Obrigada, Mariana. Também agradeço a Débora pela participação.
mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Gente, obrigada pelo convite, quero agradecer imensamente. Foi um prazer conhecê-las. Essa conversa é necessária. E falar sobre desafio e oportunidade, possibilidade para nós, é trazer um pouco de esperança para uma pauta que às vezes é colocada de lado e que incomoda e que, querendo ou não, é um tabu ainda para a nossa sociedade, né? Então, espero que cada mulher que nos ouviu se sinta lembrada do seu valor. Acho que, em última instância, é isso que a gente busca com essa conversa. Se sinta lembrada da sua força, do seu direito de ocupar os espaços e desejar, assim, sem culpa, pedir licença sabendo que não está sozinha, né? Então, eu realmente acho que existe um longo caminho pela frente, mas iniciativas como essa são extremamente importantes para que a gente avance. E me inspirei também muito na história de vocês. Obrigada pelo trabalho que vocês exercem na OAB. Com certeza isso é extremamente importante para que a gente consiga avançar. E, bom, é isso. Eu gostaria de agradecer. Temos muito a avançar nessa pauta. Certo, muito obrigada novamente. Portanto, o Justiça na Tarde de hoje foi apresentado por mim, Ariana Fonseca. Nós tivemos a participação de grandes mulheres por aqui, Mariana Tripodi, Stephanie Vilar e Débora Toni. A produção de hoje foi de Ana Laurindo, com coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini, que está à frente da nossa equipe, enquanto Marcela Luiza curte a licença maternidade. Ou seja, aqui na Rádio Justiça nós também temos muitas mulheres ocupando seus espaços, né, com competência e dedicação. Portanto, também não posso deixar de mencionar também os trabalhos técnicos de Washington Rodrigues. Muito obrigada. E amanhã nós voltamos com mais um Justiça na Tarde a partir das 14 horas com a apresentação de Walter Lima. Até a próxima. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.